Graças a Deus. A paz do Senhor para todos e que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Eu quero hoje levar até você a palavra que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e eu quero ler do versículo 26 até o versículo 35. Essa palavra fala a respeito do anúncio do nascimento de Jesus. É muito importante, e eu achei por bem ler isso, que às vezes nós lemos, pregamos, e quantos crentes que levam tempo para ler essa passagem. Então vamos ler. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, palavra tão poderosa que eu quero conversar um pouquinho. Maria era uma virgem. Ela era noiva. Estava desposada com José. Naquela cultura judaica, o noivado era chamado um tipo de casamento sem ter união dos corpos. E a surpresa de Maria, meus irmãos, daqui a pouco aparece aquele personagem. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela ficou assustada. E depois ele trouxe uma palavra um pouco diferente. No teu ventre vai conceberá, e nascerá aquele que será chamado Filho do Altíssimo. Coisa poderosa. E ela ficou assustada. E como vai acontecer isto? Se eu não conheço o varão, eu sou uma virgem pura. Meus irmãos, e que é que o anjo diz? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Não será chamado filho de José. Não será chamado filho de Maria. Filho de Deus, meus irmãos. Incrível. Maria enfrentou muito, suportou muitas coisas.
o Senhor chamou ela de agraciada. O Filho de Deus tinha que nascer. Isaías tinha dito, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías também disse, o menino nos deu, e agora como é que ia acontecer? Deus é Deus das coisas impossíveis, meus irmãos. O nascimento, o surgimento do homem na terra também é uma coisa impossível. Vamos comentar um pouquinho? Não teve uma mulher, não teve um homem para nascer Adão, não. Tinha um boneco de barro. E o que é que acontece? A sombra do Altíssimo desceu sobre ele, ele soprou a sombra. E aqui a palavra diz, a virtude do Altíssimo. Então, Adão era barro. Do barro, com a sombra do Altíssimo, transformou-se num homem. A imagem e semelhança de Deus. Agora vamos, esse homem pecou. Deus queria e tinha que fazer a reconciliação à humanidade, suas promessas. Ele encontrou em Maria o ambiente onde era propício, onde ele queria. E eu te pergunto uma coisa, Maria era barro? Você vai, não, ela era carne, mas era barro, é pó. O que a palavra diz? O pó volta ao pó como era, então era pó. Então, dois nascimentos do pó. O primeiro, a virtude, o sopro. O que é o sopro, senão o Espírito? Adão foi formado pelo Espírito Santo. E aqui a palavra diz que sobre a Maria desceria também o Espírito Santo. Desceu sobre Adão, desceu sobre Maria. Só que Maria não foi soprado, mas desceu, a sombra cobriu. É o poder de Deus. Meus irmãos, Deus tem todo o poder. Para ele não tem nada impossível, ele tem todo o poder. Ele faz como quer. Ele altera, é ele que dá vida. Então ele chegou agora para nascer o ente santo. E Adão foi feito imagem e semelhança de Deus. Esse ente santo, ele não era imagem e semelhança de Deus, mas era Deus. E ele teria, então, duas naturezas. Seria a semente da mulher profetizado, anunciado, lá na hora da maldição sobre a serpente. Lá no jardim, o Senhor está dizendo, a semente da mulher te esmagará a cabeça. Jesus é a semente da mulher, mas não a semente do homem. Essa semente foi gerada pelo Espírito Santo, verdadeiro Deus, meus irmãos, e verdadeiro homem, porque teve a natureza humana e a natureza divina, coisas impossíveis para o homem até hoje. Mas você creu, eu creio, a palavra, ela é a verdade, ela se cumpre. E ele nasceu para quê? Adão nasceu, foi criado para a multiplicação da espécie. E com ele veio a morte. Jesus não foi criado para a multiplicação da espécie, foi para dar vida, para salvação, para repreender a morte que estava no ser humano. E você foi abençoado por isso, eu sou abençoado por isto. E graças a Deus. Então, meus irmãos, o ente santo que nasceu de Maria chama-se Jesus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
que a palavra ainda nos fala em Hebreus, no capítulo 1, versículos 5 a 8, mas do Filho diz, ó Deus, Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus, Ele é o meu Deus, é o teu Deus, é como Paulo falou, escrevendo em Romanos, Jesus, Deus eterno, Deus bendito eternamente, amém. Esse Deus bendito é que me dá graça pelo poder do Espírito Santo para pregar para você. É esse Deus bendito, poderoso, que na pessoa de Jesus agora como homem, morreu na cruz, porque Deus não pode morrer. É outro mistério profundo. E ele como homem foi sepultado. Como homem, ele ressuscitou. E você está me vendo, tem perdão de pecado por causa de Jesus. Eu estou falando por causa de Jesus. Fica com Jesus, adore Ele, adore a Jesus como Deus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu te agradeço pela salvação poderosa na pessoa de Jesus e peço por todos aqueles que neste momento estão me vendo e ouvindo, que tenham mais convicção, mais alegria e desfrutem mais da presença poderosa de Jesus. Eu peço em nome de Jesus. Amém.